Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabedoria 4. Mais vale uma vida sem filhos, mais rica de virtudes, sua memória será imortal, porque será conhecida de Deus e dos homens. Quando está presente, imita-na. Quando passada, deseja-na. Ela leva à glória uma coroa eterna, por ter triunfado sem mancha nos combates. Mas para nada servirá, ainda que numerosa, a raça dos ímpios. Procedendo de renovos bastardos, não estenderá raízes profundas, não se estabelecerá numa base sólida, ainda que por algum tempo estenda seus ramos, estando instavelmente assentada, será abalada pelo vento, e pela violência da tempestade será desgarrada. Os galhos serão quebrados antes do desenvolvimento. O fruto deles será inútil, verde demais para ser comido, ou impróprio para qualquer uso, porque os filhos nascidos de uniões ilícitas serão no dia do juízo testemunha a deporem contra seus pais. Quanto ao justo, mesmo que morra antes da idade, gozará de repouso. A honra da velhice não provém de uma vida longa, e não se mede pelo número dos anos, mas é a sabedoria que faz as vezes dos cabelos brancos. É uma vida pura que se tem em conta de velhice. Ele agradou a Deus e foi por ele amado. Assim Deus o transferiu do meio dos pecadores onde vivia. Foi arrebatado para que a malícia não lhe corrompesse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma, porque a fascinação do vício atira um véu sobre a beleza mortal. E o movimento das paixões mina numa alma ingênua. Tendo chegado rapidamente ao termo, percorreu uma longa carreira. Sua alma era agradável ao Senhor, e é por isso que ele o retirou depressa do meio da perversidade. Os povos que veem este modo de agir não o compreendem e não refletem nisso. Que o favor de Deus e sua misericórdia são para seus eleitos, e sua assistência está no meio de seus fiéis. O justo, ao morrer, condena os ímpios que sobrevivem, e a juventude, atingindo tão depressa a perfeição, confunde a longa velhice do pecador. Eles verão o fim do sábio e não compreenderão os desígnios do Senhor a seu respeito, nem que ele o pôs em segurança. Eles verão e mostrarão desprezo, mas o Senhor zombará deles. Depois disso serão cadáveres sem honra, desterrados entre os mortos, em uma eterna ignomia, porque ele o ferirá e os precipitará sem voz. Ele os abaterá nas suas bases e o mergulhará na última desolação. Eles serão entregues à dor, e a memória deles perecerá. Compreenderão, aterrorizados com a lembrança de seus pecados e suas iniquidades, se levantarão contra eles para confundi-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, a palavra de Deus hoje é uma palavra, como todos os dias, é uma palavra que nos leva a uma disciplina profunda do amor de Deus, uma disciplina de oração, uma disciplina de comunhão com o sagrado. Veja só, mais vale uma vida sem filhos, mais rica de virtudes. Eu que atendo centenas de mulheres que desejam tanto ficar grávida, e eu sofro junto com elas, porque eu acabo assumindo comigo uma missão, né? A sua dor, ela se
expande dentro do meu coração. Então eu digo para vocês, não é fácil a gente esperar por uma graça, principalmente a mulher, né? Ela nasceu para ser mãe. E de repente o filho não chega. Mas Deus tem um caminho para nós em tudo. Em tudo nós precisamos fazer a leitura de qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, de repente, eu conheço mulheres que não têm filhos, mas têm uma vida de virtudes, uma vida cheia de presença. Não é a falta daquele filho que diminui ela, pelo contrário, ela se engrandece no Senhor, ela tem uma alma engrandecida, exaltada diante de Deus. Então a presença de Deus, esta comunhão com a vontade de Deus, faz toda a diferença numa vida, numa pessoa. Então, se eu entendo que Deus permite com que eu não tenha filhos, Deus está no comando do meu barco, não é verdade? Deus sabe o que é melhor. De repente, às vezes, aquele filho traria talvez tantos problemas no futuro, e Deus, já sabendo disso, Deus prefere as virtudes, porque sua memória será imortal, diz o Senhor, porque será conhecida de Deus e dos homens. Quando está presente, imita, quando passado, deseja. Ela leva na glória uma coroa eterna, por ter triunfado sem mancha nos combates, mas para nada servirá, ainda que numerosa a raça dos ímpios, procedendo de renovos bastardos, não estenderá raízes profundas, não se estabelecerá numa base sólida. Quer dizer, esta raiz de ímpios, esta raiz de pessoas desobedientes, de pessoas que não vivem dentro de uma vontade do Senhor, é o que traz todo um caminho de tormentos. Quando a gente vai fazendo a leitura, mesmo que seja difícil o caminho, mas vamos fazendo a leitura do que é a vontade de Deus, veja, nós vamos então fazendo com que a base, o solo que pisamos seja sólido. Ainda que por algum tempo estenda seus ramos, estando instavelmente assentada, será abalada pelo vento. O que Deus está querendo dizer para nós? Quando a gente não tem um alicerce, e quando você constrói uma casa sobre a areia sem alicerce, em algum momento, talvez a primeira tempestade, vai destruir. Tem uma instabilidade naquilo. Mas quando as coisas têm estabilidade, não é instável, mas é estável, né? Tem uma estabilidade, quando tem um alicerce, pode vir o vento que for. Por isso que eu gosto muito do bambu. Um grande exemplo para a gente ensinar talvez de algo muito forte diante do vendaval é o bambu. O bambu, quando vem o vendaval, quando vem talvez a tempestade mais forte que possa existir, o bambu não se quebra, ele se dobra, né? Ele se dobra. Nós deveríamos ser como o bambu diante da dificuldade, se dobrar diante do nosso Deus, do nosso Senhor. Olha, os galhos serão quebrados antes do desenvolvimento. O fruto deles será inútil, verde demais para ser comido, ou impróprio para qualquer uso. Porque os filhos, olha, preste atenção, os filhos nascidos de uniões ilícitas serão no dia do juízo testemunhas a deporem contra seus pais. É um versículo muito sério. Então, nós precisamos fazer um caminho que agrada o Senhor. Obedecer à palavra de Deus é sempre trazer para o nosso coração a paz, é armazenar dentro de nós as riquezas da alegria, da esperança. Então, e depois ele vem dizer sobre o jovem, né, santificado, a morte de um jovem.
Hoje, nesse tempo de pandemia, já morreram muitos jovens, muitas crianças. Talvez a gente não entende e a gente até questiona Deus, mas a pessoa tinha a vida inteira pela frente. Acabou de fazer uma faculdade, acabou de se formar e o Senhor o levou. Mas veja, olha, Deus fala aqui, quanto ao justo, mesmo que morra antes da idade, se a pessoa é justa, gozará de repouso. E aí, a honra da velhice não provém de uma vida longa e não se mede pelo número dos anos, mas é a sabedoria que faz às vezes dos cabelos brancos. E é uma vida pura que se tem conta de velhice. Eu gosto muito desse versículo 10. Ele agradou a Deus e foi por ele amado. Assim Deus o transferiu do meio dos pecadores onde vivia. Foi arrebatado para que a malícia não lhe corrompesse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma. Olha que lindo. A gente não compreende os desígnios de Deus, porque nós somos muito limitados. A gente reza para quê? A gente reza para crescer nesta sabedoria, nesse entendimento das coisas de Deus. Então, Deus sabe o que está fazendo. Você acha que Deus não sabe que ele terminou uma faculdade? Você acha que Deus não sabe, né, que ele tinha a vida inteira para viver? Deus sabe de tudo. Mas quem disse que ele não continua vivo? Não é? Ele continua. Então, ele foi arrebatado. Olha, o Senhor diz, eu arrebatei para que a malícia não lhe corrompesse o sentimento. Porque a fascinação do vício atira um véu sobre a beleza moral e o movimento das paixões minam uma alma ingênua. Tendo chegado rapidamente ao termo, percorreu uma longa carreira. Sua alma era agradável ao Senhor. E por isso que ele o retirou depressa do meio da perversidade. Os povos que veem este modo de agir não compreendem e não refletem nisso. Deus ainda exorta a gente, que a gente é tardo para compreender a vontade dele, a verdade dele. Na verdade, Deus quer dar o melhor para aquela pessoa. Deus não tirou ela desse mundo para fazer ela viver, talvez do outro lado da vida, uma vida pior. Não. Ele a amou tanto que ele preservou esta alma dela não se corromper com os maus costumes desta terra e vir a perder a sua própria alma, talvez no futuro. A gente não entende, porque a gente é egoísta, a gente quer a pessoa para a gente não quer que Deus o leve de jeito nenhum. Então, sua alma era agradável ao Senhor. E é por isso que ele tirou depressa do meio da perversidade. Que bonito. O justo ao morrer condena os ímpios que sobrevivem. A juventude atingindo tão depressa a perfeição. Confunde a longa velhice do pecador. Eles verão o fim do sábio, não compreenderão os desígnios do Senhor a seu respeito, nem porque ele o pôs em segurança. Eles verão e mostrarão desprezo, mas o Senhor zombará deles. Depois disso serão cadáveres sem honra, desterrados entre os mortos em uma eterna ignomia, porque ele os ferirá e o precipitará sem voz. Ele os abaterá nas suas bases e os mergulhará na última desolação. Eles serão entregues à dor e a memória deles perecerá. Deus está nos ensinando a viver bem para poder continuar vivendo melhor ainda quando chegar a hora desse encontro com o Senhor, o encontro definitivo. Talvez você hoje precisa fazer uma reflexão melhor sobre esses versículos para entender que se Deus hoje tem levado tantas pessoas, eu sempre penso nisso, Deus é Deus, Ele é Pai, como diz a música do Nelsinho Corrêa, que eu gosto tanto, Deus é Deus e eu devo ser o adorador. Ele sabe o que faz. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, nós
Vamos sofrer? Vamos, somos humanos. A dor, a saudade, tudo isso não é fácil. Mas Deus está aqui nos dando um caminho perfeito. Antes mesmo que o mundo venha nos corromper, que Deus possa fazer a ação de nos salvar. Veja Santa Teresinha do Menino Jesus. Morreu tão nova, 24 anos. A gente olha para São Domingos, né? Sávio, que morreu novinho. Olhamos para Laura de Vicuna, novinha. Para Santa Maria Goretti, novinha, assim por diante. Talvez tinha uma vida inteira para viver. Mas Deus leva na hora certa. Deus está sempre fazendo o melhor. A gente só não compreende o melhor de Deus porque a gente reza pouco. A gente vive uma vida muito medíocre, longe do Senhor. Então, a partir do momento que a gente tem uma vida mais mergulhada dentro da vontade dEle, a gente vive uma vida muito melhor. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.